esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando. Sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. Mas cada um tem que lembrar do importante que ele é. Se a pessoa não lembra que ele é importante, então ele não lembra de ser zeloso, cuidadoso, prestimoso. Então a pessoa vai escorregando, vai descendo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nosso trabalho é assim, a pessoa tem que manter-se na condição de desperto, de alerta, para que ela possa lembrar da capacidade que ela tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Convocados e Convocações. Essa palavra é bem importante assim, porque sempre nós ouvimos falar de convocados e de convocações. Aquele que é convocado, então, em toda época a gente já ouviu falar. E é mais comum na vida diária no período do exército, no período em que o jovem precisa de aprender a amadurecer, que ele saiu já da juventude e entra na condição de homem, que é aquela condição de formado. Mas na vida espiritual também é assim. Então, um convocado para a vida espiritual é como na matéria grosseira, o patrão e o empregado, o empregador convocando o funcionário. Na vida espiritual é o convocado que fez um pedido ao Criador numa época anterior da sua existência e que pediu que quando tivesse oportunidade de servir à luz, ele se encontrava na condição de poder servir à luz. E os pedidos, quando são verdadeiros, eles são atendidos. Servir à luz. Então, é aquela condição do espírito humano se prontificar em servir ao Criador. Então, a vida dele é um reflexo, é uma importância. E é bem importante assim, porque do jeito que na nossa vida de matéria grosseira, uma pessoa que pediu o trabalho para o patrão, falando que sabia fazer aquelas funções ou aprenderia a fazer aquelas funções, corresponderia com o pedido feito. Muitos respondem que sim, muitos não conseguem corresponder, por descuido, por comodismo, por não perceber que precisaria de ter o recurso para sobreviver na matéria grosseira. Na vida interna nossa, na vida espiritual, também fazemos assim. Fizemos o pedido e muitas vezes não correspondemos. E é bem sério, porque foi um juramento. Porque quando a pessoa fecha a porta do seu quarto, ela faz um juramento. E depois, se ela corresponde, a vida dela vai sempre fluindo melhor. Porque com o propósito interno, da vida interna da pessoa, dela ter aquele propósito, então ela passa a ter método no alimento, no jeito do repouso, no resguardo do corpo, na maneira de proceder durante a vida. Porque nós sabemos assim que se nós olharmos para uma pessoa do jeito que nós olharmos, aquela pessoa volta para nós. Fica bem fácil assim da gente ir observando. A pessoa está lá quase a 100 metros de distância, se a gente começa a olhar para aquela pessoa, mesmo ela estando de costa, ela vira o corpo procurando alguma coisa. Quer dizer que nós não vemos o nosso olhar chegando até a pessoa, mas a pessoa recebe esta vibração. Então, o nosso comportamento na vida, quando a pessoa se prontifica a servir o Criador, ela passa a ser mais cuidadosa. Com isso, ela fica mais perceptível, mais sensível, mais coerente. E ela também usa melhor essas qualidades para ela sobreviver na vida de matéria grosseira. É bem importante assim a pessoa lembrando. Então, um juramento ao Criador de poder servi-lo é esta condição. A pessoa tem que prontificar-se e ela tem que corresponder. Ela tem que corresponder do jeito que ela veste-se, do jeito que ela alimenta. Então ela passa a ser um reflexo, um exemplo de uma pessoa que pediu uma oportunidade para servir à luz,
digamos um professor, a maneira de colocar na vida daqueles jovens em formação ou daquelas crianças uma maneira de comportar corretamente na vida. E esse professor tem os seus superiores naquele ambiente de ensino, tem as igrejas que influem no comportamento, na vida dos pais daqueles jovens, daquelas crianças. Então, ele vai desenvolvendo uma maneira da fala dele ser uma fala exemplar, do jeito que ele comporta na sala de aula. Isso é bem importante assim, porque nós sabemos assim que quando a pessoa está fazendo um determinado curso, que ela tem uma flexibilidade, é questão de horário, de chegar até aquele ambiente de ensino, com um determinado professor, ela não atrasa, ela mantém aquela capacidade assim para poder não atrasar. Ela considera aquele professor, o jeito daquele professor. Então isso é físico, isso é verdadeiro. Agora, a nossa vida diária, a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer muito esforço para qualificar-se, para tornar-se um convocado. Então é a vida inteira, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser um exemplo. E tem muitas outras maneiras, como por exemplo, uma senhora que recebeu a missão de ser um exemplo. Um exemplo na delicadeza, nos trajes, na maneira, no jeito bom. E a gente vê que isso existe, porque tem muitos casos assim bem importantes que fala assim que aquela mulher tem uma mão boa. Quando ela mexe na plantação, aquelas plantações correspondem, ficam bonitas. Quando ela mexe em outros afazeres, também ficam bonitos. Convocado, uma convocação é assim. É a pessoa qualificando-se também. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que muitas vezes um convocado, esse pedido já foi feito em épocas anteriores. Porque todos nós que encontramos hoje na matéria grosseira, nós já tivemos a oportunidade de servir à luz. E muitos, mais de uma vez. A nossa responsabilidade. E se nós observarmos assim, os benefícios que cada espírito humano recebe diariamente é muito grande, porque é só observar na hora da refeição a diversidade de alimentos e o que a pessoa fez para ter aquela diversidade de alimentos. Alimentos que vêm de todas as regiões e de regiões muito distantes de onde ele se encontra. Então as dádivas que o Criador nos possibilita é muito maior do que aquilo que nós retribuímos. Isso é físico. Então, nos esforçarmos para nos qualificarmos para a vida. Então, a pessoa tem que lembrar que quando a pessoa se esforça, só de fazer o esforço, ela já está recebendo um auxílio para ela mesma. E é muito importante assim, porque quando uma pessoa tem uma vontade de fazer algo construtivo, ela vai pensando naquele algo e ela vai observando assim que muitas vezes ela recebe orientação. Então quer dizer assim que aquele que prontificou a servir o Criador, ele também recebe auxílios e recebe auxiliares também. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque no caso de criança pequena a gente vê assim que a criança sempre recebe auxiliares. O jeito da criança, a maneira que a criança tem para a sua sobrevivência ali, na limitação dela, ela tem muito auxílio. E é bem interessante, porque em muitos casos o adulto vê a criança colocando o dedo na tomada. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que acontece? A criança foi auxiliada. Nós também entramos nessa condição de receber os auxílios. E é bem importante assim, porque do jeito que nós recebemos auxílio, nós temos que ter o comportamento de merecimento. Porque se nós descuidarmos, então a pessoa tem que lembrar assim, ela perde a oportunidade. E é muito importante cada um lembrar assim, que nós achamos assim, que podemos ter um comportamento que depois vamos reparar aquele comportamento. É muito trabalhoso reparar um comportamento, porque a outra pessoa ficou ferida.
e nós não sabemos a gravidade daquele ferimento que nós ocasionamos naquela pessoa. Então, a nossa vida tem que ser antes, ela tem que ser pautada antes. Isso é uma condição bem importante, assim, que cada um precisa de lembrar. Então, todo o nosso comportamento, ele precisa de ser pautado antes, para que não tenha aquela condição de deixarmos o outro ferido e nos esforçarmos. Então, essa referência é bem importante, porque nós sabemos, assim, que muitas vezes nós pensamos e depois, anos depois, nós vemos aquilo que nós pensamos realizando num país distante ou numa localidade distante. Quer dizer que aquele que recebeu uma missão de prontificar-se em servir à luz, e ele colocando essa missão em primeiro lugar, mesmo ele não tendo a condição de realizar aquilo que eles têm a missão, ele comportando desta maneira, em outro lugar, recebe aquele pensamento. Porque se nós pensávamos do jeito que podia ser construído uma estrada, uma ponte, e décadas depois aquela ponte naquele lugar foi construída, em outros lugares pontes semelhantes foi construída, isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que se nós pensarmos direitinho também, de acordo com a luz, outros receberão esses pensamentos. E nós vamos ver aquilo que nós pensávamos realizando em outras localidades. Convocados e convocações. É muito importante a pessoa lembrar assim, que nós temos que nos mantermos. E é bem importante porque se nós estivéssemos trabalhando com uma sensibilidade interna de perceber como somos e com quem nós relacionamos, o jeito que eles são, do jeito que esse jeito bom existe, então outros, muitos outros, receberiam também essa influência e a influência repercutiria e essa sensibilidade, então, seria uma capacidade que nós não teríamos governantes que não estariam trabalhando de acordo com a luz. Quer dizer que se num determinado país tem governantes que trabalham convenientemente para si e que não trabalham para o povo, é justamente porque o povo não estão trabalhando com um propósito de fixar a luz na matéria grosseira. Então, existe esses que são incoerentes, eles tomam posse porque nós não nos tornamos firmes com o nosso propósito de servir à luz. Esse propósito de servir à luz, ele precisa de ser em primeiro lugar. É aquela condição bem importante do primeiro mandamento. Então todas as outras coisas ficam para trás. Mas a pessoa tem que lembrar assim, não é deixar para trás o trabalho, não é deixar para trás a família. Mas dentro da pessoa, o propósito da vida da pessoa está em servir à luz. O primeiro plano na vida da pessoa é andar de maneira coerente, que ele irradia esta coerência e outros recebam dessa coerência e usa dessa coerência para todas as finalidades da vida. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa entra nessa condição de melhorar-se. E a gente sabe assim que na melhora o filho recebe de dentro o comportamento dos pais. Então, a gente sabe que o pai, a mãe, tem aquela condição de burlar o externo, porque eles sabem das leis sociais e eles apresentam como se fossem. Mas os filhos apresentam como os pais são. Quer dizer que a irradiação tem que ser de dentro. Então, é dentro de cada um de nós que tem que ter essa mudança. Convocados e convocações. Então, quando um espírito humano pede para servir à luz, numa época anterior, e se a vontade dele é intensa nessa época também, ele pode fazer esse pedido e esse pedido é realizado. E é bem importante, porque todo pedido feito à luz, quando dá concessão, independente desse espírito humano não apresentar mais a capacidade por ele ter desvirtuado,
por ter se perdido nos caminhos da vida e ter voltado somente para Ele, ou ficar preso a seitas, a igrejas, e valorizando, educando erradamente filhos. Mas ele pediu e ele recebe a permissão de servir à luz. E é bem importante assim, porque um pedido feito à luz, ele é registrado, ele é marcado. Se a pessoa vai degradando, ele então tem essa coisa assim bem séria assim, porque do jeito que uma pessoa olha para outra e aquela outra olha em direção daquele olhar que está dirigindo a ela, do jeito que nós pensamos em uma pessoa, então aquela pessoa também comunica conosco, nos telefona, ou muitas vezes usa um termo assim, que estava com saudades, que está com vontade de ir até aí. Quer dizer assim, nós temos que nos atentarmos para esses fios de ligação. Então, quando um convocado pede para servir à luz, ele também fica ligado com a força do Criador. Isso é físico. E essa força do Criador é como aquela condição bem importante assim, ligou-se e ficou ligado. E ela não pode ser desligada. Então, a força que possibilitava que ele tivesse agora um desenvolvimento, essa mesma força é usada agora para que ele tenha a degeneração, porque na criação é assim, ou tem o vigor ou tem a degeneração. Fica bem fácil assim da gente observar uma semente que foi colocada no solo. A semente surgiu, nasceu, possibilitou, a outra que não teve essa capacidade, ela apodrece. O espírito humano é igual. Se ele usa da força de uma maneira construtiva, então ele vai vivificando e ele vai sendo lembrado e ele vai lembrando da responsabilidade que ele tem. Se houve uma decadência, essa mesma força vai fazendo com que ele desvirtua. Então os valores que ele tinha anteriormente em ser um servidor da luz, agora esses valores ele utiliza para a degradação, que agora não traz nenhum benefício. E é bem sério, porque no futuro seguinte, ele para de receber a influência da luz. Quando uma pessoa para de receber a influência da luz, fica bem fácil assim, a pessoa perde o ânimo, perde a vida, ela fica sem interesse. Numa pequena escala, nós vemos assim um jovem, uma jovem que teve uma decepção no amor, e do jeito que a vida dele, daquela menina, estava caminhando, e com a decepção que tiveram, então eles ficam esmurecidos. Evidentemente que é numa pequena escala aí, porque logo em seguida eles têm um novo impulso pela própria vida e o desenvolvimento do corpo físico. Mas quando tem um desligamento da energia que nos vivifica, esse desligamento vai perecendo aquele que para de receber a energia que vivifica. Então entra naquela condição assim do esquecimento. E é bem importante, porque nós fazemos referência. Nós fazemos referências de todas as coisas, do dia do nascimento da pessoa, da época do ano em que a pessoa fez aquela viagem, da época que quando a pessoa tinha aquela idade que ele mudou de moradia. Quando um espírito humano faz um pedido e esse pedido é atendido, então o nome desse espírito humano fica escrito no livro dos convocados. Isso é físico, porque a nossa vida, a gente está muito envolto com as coisas materiais, mas a nossa vida é do espírito. Quer dizer assim, isso é uma condição física e uma condição verdadeira, porque se a pessoa observa, nas tradições nós vemos assim que nós queremos receber uma energia. De uma maneira geral, aqueles pais vão a determinado lugar para receber uma energia daquele que está naquele ambiente. Procura uma outra pessoa que tem o conhecimento e leva aqueles filhos para aquela pessoa abençoar. Então quer dizer assim que a vida é espiritual. Nós ficamos envoltos com a vida material, mas se cada um observa, a finalidade nossa é espiritual.
Então, a vida nossa, do nosso espírito, daquele que descuidou, que não cumpriu o que ele pediu, por ter recebido durante a sua existência, porque nós vamos observando assim, que aquele que apresenta-se uma qualificação, uma simpatia, uma maneira de ser que possibilita auxiliar os outros, porque aquele que tem esta capacidade, ele tem uma maneira de ser que ele auxilia os outros, com a simpatia, com a palavra boa, com a maneira que ele apresenta, do jeito que ele alimenta, do jeito que ele possibilita o alimento. Ele vem com esta condição superior, é uma condição superior. Então aqueles com quem ele relaciona aprendem. Se esse que veio com essa condição superior começa a usar erradamente as informações, as instruções, na sequência dos anos ele para de receber da força do Espírito, que o Espírito é vivificado. Então ele para de receber, ele parando de receber, ele vai perdendo todas as condições que tinha antes. Então, durante muitas encarnações, ele foi sendo qualificado e caminhando para aquela direção da realização do seu pedido. Se ele descuidou, se ele foi para outros caminhos, outras paragens, que não trouxe mais aquele vigor da perspectiva de servir à luz, de servir ao grau, porque o grau é aquela condição assim, é a energia que o Criador distribui para a criação, que vivifica a criação, que é aquela realização do Pentecostes. Então servir ao grau é servir à luz, é servir ao Criador. Isso é bem importante, assim, cada um lembrar assim que existe essa vivificação, porque se não tem a renovação da força, a gente vai observando no agreste, no deserto, não tem vida. O jeito que os seres humanos viveram naquela região, que não vivificaram aquela região, que não fizeram o mínimo, então aquela região ficou sem vida. Aquele que não trabalha de acordo com a luz, dentro dele vai ficando assim, um agreste, sem vida, sem perspectiva. Vai ficando um solo árido. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem uma responsabilidade com ela e ela tem que fazer muito esforço para manter-se, para corresponder. E não tem nenhuma significação se a pessoa não trabalha de acordo com a luz. E é bem importante, porque não está relacionado à condição financeira, não está relacionado à posição que a pessoa tem na sociedade, porque anteriormente era mais comum assim, pessoas que tinham um conhecimento de ervas, de maneira de deixar uma criança sadia, de maneira de deixar um adulto em paz, porque muitas vezes aquele adulto estava com muitas coisas para serem resolvidas, estava sem norte, e ele foi até aquela pessoa, e aquela pessoa tem a capacidade de equilibrá-lo. Então, essa capacidade a gente tem que observar assim, que não está relacionado ao nível de condições financeiras da pessoa. E aqueles que vão não está relacionado a ter o recurso financeiro ou não ter o recurso financeiro. Então é uma energia de outra ordem. E isso é que nós precisamos de fazer a diferença. A diferença é que existem valores diferentes. Aquele que se prontifica em tornar-se um convocado, ele tem que lembrar assim, que ele tem que tornar-se diferente. E ele tem que fazer um esforço para receber da energia que o Criador distribui na criação. Tem que ficar muito atento com aquilo que vem de dentro dele, da sua maneira de ser, da conquista que ele precisa de fazer para ter os meios que precisam de ter para que ele cumpra a sua missão. Então, quando uma pessoa fala para outra assim que é a missão dela, aquela pessoa está falando uma frase que ela ouviu e que muitas vezes ela está repetindo. Mas cada um de nós tem uma missão. E essa missão a pessoa tem que lembrar que se nós tivéssemos a capacidade de caminhar de acordo com os ensinos, essa missão seria mais fácil. É aquela condição muito importante assim, dos pais serem aquilo que eles são. Então os filhos seriam então mais qualificados
porque já vem com a qualificação dos seus ascendentes. Aquele empregado seria mais qualificado porque o seu empregador é qualificado e mostrou-se que existe uma diferença, porque tem uma diferença. A capacidade do empregador muitas vezes é superior à capacidade do empregado, porque ele se descuida, ele para de ter aquela empresa. Então é uma condição física, é uma condição verdadeira. A capacitação. Para a vida interna nossa, essa capacitação também. Então nós temos que ter a responsabilidade de aumentar a nossa graduação. Então um convocado, ele apresenta assim, mais qualificado. E se ele descuida, ele para de receber das energias que o Criador possibilita. Quando para de receber dessa energia, evidentemente que não se desliga assim, porque existe uma corrente e essa corrente continua alimentando de vida. Durante um tempo, continua recebendo dessa energia, porque fica fácil assim da gente ter uma noção, porque já foi feito um trabalho assim. Se uma estrela desliga sua luz, se ela para de existir, só anos depois, aqueles que têm o tempo para dedicar a esse tipo de estudo sobre as estrelas, depois é que ele percebe que aquela estrela já foi desligada. Então nós continuamos recebendo daquela luz, daquela estrela, anos seguidos. Aquele que não comportou direito com o seu propósito de servir à luz, de servir ao grau, ele continua recebendo da energia e anos depois é que ele para de receber dessa energia, é que ele entra com aquela condição de ser esquecido. E quando a pessoa é esquecida pela luz, então ela já não tem mais possibilidade de voltar para a pátria do espírito. Essa condição é bem simples e é bem fácil assim. Se nós tirarmos de dentro de nós aquela condição do amor falso, porque o nosso amor, ele não entra com a justiça, ele não entra com a pureza. Nosso amor é só naquela condição de conceder. Mas a justiça do Criador é um equilíbrio. Nesse equilíbrio, então aquele que não correspondeu com o que ele precisou, com o que ele prontificou, então ele também perde a oportunidade. Numa pequena escala fica bem fácil assim da gente ir observando. Um filho fez um pedido, ganhou aquele pedido feito, e ele não usou bem aquele pedido. Ele faz um outro pedido, se aqueles pais são coerentes, eles não dão. A primeira coisa que os pais vão falar é que no pedido anterior não houve uma valorização. Então a luz é esse equilíbrio. Do jeito que nós comportamos na vida, é que nós recebemos a vida. E durante um tempo nós continuamos a receber esta vida. No tempo seguinte nós somos desligados. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta capacitação de nos tornarmos convocados naquela condição bem importante de servir à luz, de servir ao grau. Porque a seleção é verdadeira. Se a pessoa descuida um pouco, ela vai ficando para trás. Vai perdendo a simpatia e ela vai perdendo a consideração. Quando uma pessoa se encontra sem simpatia, sem ser considerada, descuidou o propósito dela, o jeito que ela se apresenta, o jeito que ela trabalha e o tempo que ela tem disponível, ela não usa para ter um aprimoramento. A pessoa acha assim que já está bom por um tempo, porque independente da pessoa, vai diminuindo a sua frequência. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que não faz movimentos. Então, independente da pessoa, o seu sangue vai ficando grosso e vai dificultando o trabalho do coração. Estuda o livro Na Luz da Verdade.